No imaginário popular do Nordeste, a figura de Padre Cícero Romão Batista, o Padim Cisso, o santo que moldou destinos e transformou um pequeno povoado em centro de fé. Sua história é contada e recontada, mas por trás da grandiosidade de sua lenda, e muitas vezes invisibilizada pela narrativa predominante, pulsa a força silenciosa, porém inabalável, de uma devoção intrinsecamente feminina. Hoje, vamos além dos milagres e da política para mergulhar em uma das facetas mais poderosas e menos exploradas do legado de Padre Cícero: a sua relação com as mulheres beatas. Veremos como essas heroínas anônimas do sertão não apenas sustentaram, mas moldaram a fé de milhões, e foram os pilares essenciais e muitas vezes esquecidos na construção espiritual e material de Juazeiro do Norte. Prepare-se para conhecer as guardiãs da fé que fizeram do Padre Cícero o santo vivo que ele é até hoje. Mas quem eram, de fato, essas beatas? No sertão nordestino do século XIX e início do XX, uma beata não era apenas uma mulher devota, que frequentava a igreja. Eram figuras centrais da religiosidade popular, que viviam em comunidades ou de forma individual, muitas vezes sem ordens religiosas formais reconhecidas pela igreja. Elas se dedicavam voluntariamente a uma vida de oração, caridade e serviço religioso, seguindo votos informais de castidade, pobreza e obediência à fé. Eram o esteio da fé nas comunidades mais isoladas, onde a presença de padres era rara e esporádica. Atuavam como as guardiãs dos rituais, as contadoras de histórias bíblicas que passavam de geração em geração, as professoras de catecismo para as crianças, e as orientadoras para a preparação de sacramentos como o batismo e a primeira comunhão, mesmo que a celebração final só pudesse ser feita por um padre. Suas rotinas eram marcadas por penitências rigorosas, longas horas de rosário, e o cuidado com os altares caseiros e as pequenas capelas. Vestiam-se de forma simples, muitas vezes com cores sóbrias, simbolizando sua dedicação. Em um contexto de escassez de clérigos e distanciamento da hierarquia eclesiástica formal, as beatas preenchiam uma lacuna vital, tornando a fé acessível, tangível e viva no cotidiano das pessoas mais simples. Elas eram a igreja em sua forma mais orgânica e próxima do povo. A chegada de Padre Cícero a Juazeiro, em 1872, encontrou nesse terreno fértil de religiosidade popular um campo de atuação imenso. Ele, que já possuía uma espiritualidade marcada pela mística, pela compaixão e por um profundo conhecimento da alma sertaneja, soube reconhecer e valorizar o potencial e a força dessas mulheres. Diferente de muitos clérigos da época, que viam a devoção feminina com desconfiança, classificando-a por vezes como fanatismo ou superstição e tentando controlá-la rigidamente, Padre Cícero as acolheu, organizou e lhes deu um propósito. Ele via nas beatas não apenas fiéis, mas parceiras indispensáveis em sua missão evangelizadora e social. Essa aliança única entre o carisma do padre e a força organizada das beatas seria, sem dúvida, crucial para tudo o que viria a acontecer em Juazeiro. Não se pode falar de Padre Cícero e do poder das beatas sem dedicar um capítulo especial à mais famosa delas, Maria de Araújo. Foi em sua boca que, em 1º de março de 1889, a hóstia consagrada supostamente se transformou em sangue. Um evento que, como vimos em outro vídeo, mudaria para sempre a vida de Padre Cícero, de Juazeiro e, dramaticamente, a da própria beata. Maria, uma mulher humilde, analfabeta, mas de fé fervorosa, tornou-se o epicentro de uma controvérsia que ressoaria por mais de um século. Para a hierarquia da Igreja oficial, ela foi a fraudulenta, a histérica, a manipulada por um padre ingênuo ou ambicioso. Para o povo, era o instrumento da graça divina, a prova viva da intervenção de Deus no sertão, um sinal em meio à seca e ao sofrimento. Padre Cícero, ao testemunhar o fenômeno repetidamente e ver a transformação de vidas que ele gerava, não apenas a defendeu, mas a protegeu das duras perseguições eclesiásticas. Ele compreendeu que a fé do povo estava ligada àquela manifestação e que Maria de Araújo, em sua simplicidade, era um elo vital. A vida de Maria após o milagre foi marcada por um sofrimento profundo e uma dor silenciosa. Ela foi isolada,
submetida a humilhantes interrogatórios e exames invasivos por comissões da Igreja que buscavam desmascarar uma suposta farsa. Proibida de comungar publicamente, e por fim, isolada em exílio em um convento distante em Salvador, viveu seus últimos anos sob uma pesada vigilância e a desconfiança da autoridade eclesiástica. Seus restos mortais foram profanados após sua morte, uma tentativa desesperada de apagar a memória do milagre e da beata. No entanto, sua dignidade, sua humildade e sua inabalável submissão à vontade divina, mesmo diante de tanta dor e injustiça, a transformaram em uma espécie de mártir para os devotos. Sua figura, paradoxalmente, solidificou ainda mais a fé popular no milagre de Juazeiro e na santidade do Padre Cícero. A história de Maria de Araújo é um testemunho pungente do sacrifício e da resiliência que muitas beatas estavam dispostas a suportar pela fé e pelo seu padim. Mas, como dissemos, além de Maria de Araújo, incontáveis outras mulheres anônimas formavam a espinha dorsal da devoção a Padre Cícero e do próprio desenvolvimento social e econômico de Juazeiro. Eram as beatas que, sem holofotes e reconhecimento formal, desempenhavam funções vitais na comunidade, tornando-se, de fato, as mãos e o coração do Padim Cisso. Elas eram as incansáveis organizadoras das romarias. Quando os primeiros e depois os milhares de romeiros começaram a afluir a Juazeiro, muitas vezes sem recursos ou abrigo, eram as beatas que os acolhiam em suas casas humildes, oferecendo água, comida, um colchão de palha para descansar e uma palavra de conforto. Elas organizavam as pousadas populares, improvisavam enfermarias para os doentes, e orientavam os recém-chegados sobre os rituais, as orações e a história da devoção ao Padim Cisso. Era um trabalho logístico monumental, feito de forma voluntária e com pouquíssimos recursos. Na economia local, muitas beatas eram artesãs talentosas, mestras em ofícios tradicionais. Produziam artigos religiosos como rosários de sementes, terços de madeira, pequenas imagens de santos e do próprio Padre Cícero em barro ou madeira, bordados e crochês. Esses produtos, vendidos aos romeiros, não apenas garantiam o sustento de muitas famílias, mas também contribuíram significativamente para a economia de Juazeiro, que de um simples povoado agrícola, se transformou em um vibrante centro comercial e manufatureiro, impulsionado pela fé e pelo trabalho feminino. Eram também as cuidadoras e curandeiras do povo. Durante as severas secas e as frequentes epidemias que assolavam o sertão, quando a miséria e a doença eram companheiras constantes, as beatas estavam na linha de frente, prestando socorro aos mais necessitados. Elas cuidavam dos enfermos com chás, emplastros de ervas medicinais e compressas, distribuíam os poucos alimentos e água disponíveis, e, acima de tudo, ofereciam conforto espiritual e esperança. Elas encarnavam a caridade cristã de forma prática, estendendo a mão aos esquecidos pelo poder público e pelas elites distantes. Em suma, sem a organização, o trabalho e a dedicação incansável dessas mulheres, o fenômeno de Juazeiro do Norte, tanto em sua dimensão religiosa quanto em seu desenvolvimento social e econômico, simplesmente não teria atingido a grandiosidade que alcançou. Elas eram a força motriz invisível por trás da obra do Padre Cícero. Mas o papel das beatas ia muito além da organização e do trabalho braçal. Elas eram as verdadeiras guardiãs da fé e da memória de Padre Cícero. Em um tempo e lugar onde a educação formal era um privilégio para poucos, a transmissão oral da história e dos ensinamentos era vital. Eram as beatas que contavam e recontavam as histórias do Padim Cisso, seus milagres, suas profecias e seus conselhos. Eram elas que mantinham viva a tradição da oração, dos benditos, dos rituais específicos e da devoção ao Sagrado Coração de Jesus e à Nossa Senhora das Dores, que Padre Cícero tanto incentivava. Em suas rodas de conversa e oração, nas casas, nos terreiros e nas romarias, as beatas reforçavam a santidade popular de Padre Cícero, mesmo diante da perseguição eclesiástica. Para elas, os decretos de Roma não podiam apagar o que seus olhos viam e seus corações sentiam: a presença divina no seu padim. Muitas vezes, foram as beatas que, com sua coragem nascida da fé inabalável, enfrentaram a polícia ou as autoridades locais para proteger o Padre Cícero ou seus fiéis. Há relatos de mulheres que se colocaram à frente de tropas para impedir a prisão do padre,
ou que esconderam romeiros perseguidos. Elas demonstraram uma forma de resistência passiva e ativa, que era tanto religiosa quanto política, provando que a fé pode ser uma arma poderosa contra a opressão. Elas eram a voz do povo, a manifestação mais pura e resiliente da devoção sertaneja. Após a morte de Padre Cícero, em 1934, as beatas foram absolutamente essenciais para a continuidade do seu legado. Elas mantiveram vivas as romarias, as orações cotidianas, as casas de acolhimento e a transmissão da memória do padre de geração em geração, contrariando as expectativas da Igreja e das autoridades de que sua morte enfraqueceria o movimento. Pelo contrário, o fervor só aumentou, impulsionado pela certeza de que o Padim Cisso continuava a interceder por eles do céu. Para ilustrar o poder dessas mulheres, vamos recordar algumas histórias pontuais. Embora muitos de seus nomes se perderam no tempo, o impacto de sua dedicação é imenso. Dona Aquino, a própria mãe de Padre Cícero, Maria Joaquina do Espírito Santo. Uma mulher de fé profunda e sabedoria popular, que o apoiou incondicionalmente em sua missão, cuidando da casa paroquial, da cozinha e dos enfermos que buscavam o filho. Ela foi o primeiro grande exemplo de beata em sua vida, um porto seguro para o padre em meio às tormentas. Beata Maria do Socorro, uma das mais incansáveis. Corria o sertão, muitas vezes a pé, levando e trazendo mensagens do padre, organizando a vinda de romeiros, divulgando as novenas e os conselhos. Era uma verdadeira mensageira da fé, conectando Juazeiro com as comunidades mais distantes e garantindo que a palavra do Padim Cisso chegasse a todos. Beata Mocinha, Maria Benigna de Oliveira, conhecida por sua sabedoria popular e sua capacidade de aconselhar os fiéis, atuando como uma espécie de confessora leiga para as mulheres do sertão. Muitas buscavam nela não só conselhos espirituais, mas também ajuda prática para problemas familiares e de saúde. Ela era um pilar de apoio comunitário. A velha do cajado de Jurema. Lembre-se da história do padre Cícero caminhando 500 quilômetros a pé? Uma idosa simples ofereceu-lhe seu cajado de Jurema, que era do seu avô, um símbolo de herança e proteção. Esse gesto anônimo, mas de imensa fé, demonstra como o povo se via parte da jornada do padre, contribuindo com o que tinha de mais valioso. As carregadoras. Muitas beatas, em sua devoção, literalmente carregavam seus parentes enfermos ou deficientes em redes e sambas, redes de transporte, por centenas de quilômetros até Juazeiro, numa demonstração de sacrifício e esperança sem limites. Eram elas que, ao chegar, se ajoelhavam e clamavam pelo milagre, não se importando com a dor física da viagem, mas apenas com a cura da alma e do corpo. Essas e tantas outras mulheres, cujos nomes e rostos talvez nunca tenhamos conhecido plenamente, foram as verdadeiras colunas que sustentaram a obra do Padim Cisso. Elas foram a voz, as mãos e o coração da fé no sertão, transmitindo um legado que vai muito além dos livros de história. A história de Padre Cícero não pode ser contada em sua plenitude sem o reconhecimento do poder feminino que o cercou e o impulsionou. As mulheres beatas de Juazeiro do Norte não foram meras seguidoras. Elas foram coprotagonistas, missionárias, organizadoras, cuidadoras e, acima de tudo, as guardiãs de uma fé que desafiou impérios eclesiásticos e a dureza do sertão. O legado de Padre Cícero é, intrinsecamente, o legado dessas mulheres. Elas são a prova viva de que a fé popular tem raízes profundas e uma força transformadora que emana muitas vezes dos corações mais humildes e dedicados. Sua devoção, sacrifício e resiliência foram o combustível que manteve acesa a chama de Juazeiro e a santidade do Padim Cisso por mais de um século. Hoje, ao olharmos para as multidões de romeiros que ainda acorrem a Juazeiro, vemos a continuidade dessa herança. Mulheres, em sua maioria, continuam a manter viva a chama da devoção, transmitindo de geração em geração as histórias, as orações e a certeza de que Padre Cícero, o santo do sertão, não está sozinho. Ele tem ao seu lado, na memória e na fé, as milhares de beatas que, em vida e após a morte, garantem que seu legado seja eterno e que a fé sertaneja continue a florescer nos terrenos mais áridos da alma humana.